Porque normalmente eu não tenho cabelo. Palmas. Aí ele cresceu, aí eu tenho que pentear, senão fica Por feio. que você não faz implante? Pra quê? Ah, velho. Vou gastar dinheiro Deixa eu ver, faz assim. cabelo, velho. Ah, tá faltando, não tá? Hoje virou moda. Faltando pra quem? Pra você, velho. Porque Mas pra por mim quê? não, pra mim tá sobrando. Mas eu não sinto falta, então faltando é se negócio alguém caríssimo. sente falta, velho. Você acha que dá aerodinâmica? Você vai ficar assim, você fica mais aero. Exato. E aí quando eu raspo, resolve tudo. Isso é pra ir pro podcast? Sim, tá Pode, valendo pode. já, velho. Lógico. Vem aí, velho. Você já tá... Z2 Talks. Cabelo não é uma coisa que me incomoda. Me incomoda não nadar tão bem, mas cabelo não. Tá vendo? Ó. Eu vim da natação. Então Começando a me história. ajuda aí. Doutora Bárbara. Doutora Bárbara. Doutora Hoje Bárbara. é Z2 Talks, papo técnico. Ah, vamos falar de tudo Vocês aqui. vão falar de moléculas e suplementação Médio. nova e técnica. Médio Não, técnico. também Médico sobre técnico. maratonas. A Sim. Bárbara é Maratonista, maratonista nata. Então, Na verdade, eu falo que eu mais nado do que corro. Ela acabou de falar que Corro, veio eu sou veio da uma natação. tentante. Aí, Eu sou esforçada. Eu nado melhor que corro. boa. pô, ela corre bem pra caramba, velho. Eu não sei, vocês têm que me falar. Então vamos lá. Ó. Eu vou te apresentar. tem que Essa aqui, puxar. Vitor, é a doutora Bárbara Silva. Bárbara Silva? É. Que você se apresenta? Sim. Seu nome Minha- artístico, Um nome profissional. profissional. É. Doutora Bárbara Mas ela Silva. faz arte. Doutora Bárbara. A boca, pau. Doutora Bárbara Silva, nutróloga, endocrinologista. Ah, endócrino. Que legal. Minha esposa precisava passar. Ela tem problema de tireoide. Vambora. Você primeiro foi endócrino, depois nutróloga? Foi. Na verdade, eu sempre vi o esporte na minha vida, na infância, adolescência, etc. Eu vim da natação, nadei quase 14 anos. Aí, quando deu o time que eu falei, não, eu preciso escolher entre nadar ou estudar, porque eu queria fazer medicina. Uhum. Não dava pra conciliar as duas coisas, aí eu comecei a estudar. Então você nadava a sério. Nadava. 2 treinos dia, enfim. Caraca. É. E aí depois larguei tudo completamente, enfiei a cabeça pra estudar, estudei e tal, Uhum. fiz endócrino e depois, e aí eu já comecei a correr nessa época da faculdade, que eu ganhei peso, por conta mesmo que eu parei de nadar completamente. Aí eu conheci a HF na faculdade, tinha um colega meu que corria, e ele falou, vamos correr e tal, assim, mas eu corria muito pouco, sei Uhum. lá, 5 quilômetros, pouquíssimo. E aí eu fui lá no Belvedere, o Paulo conhece, na Lagoa Seca, a famosa Lagoa Seca, onde todo mundo corre a voltinha de 1, e eu vi a galera correndo, isso 2011, tem muito tempo. E aí eu vi, assim, era o Heleno, né, HF, ela é bem mais antiga, tem 20 anos, né, HF? Caramba. Eles têm 20 anos. E, assim, bem old school, era muito diferente do que é hoje. Mas a galera já corria muito, assim. Tipo assim, os tempos eram muito bons, assim. Eu nem imaginava uma coisa Galera dessa. performance. Performa. Tipo, maratona era uma coisa super distante. Entendi. E aí eu comecei a correr, enfim, conheci eles e foi. Desde então é a minha história da corrida. Eu aprendi a correr, tudo que eu sei é com a HF, com o Heleno, enfim, com o Volney, que é meu treinador também. E aí foi assim. E depois eu nunca mais nadei. Aí eu nadei, assim, depois, em momentos que eu tava machucada, enfim. E quando eu tava muito machucada, quando eu tive fratura, em 2022, que eu tava treinando pra maratona de Berlim, eu acabei a maratona muito detonado. Foi aquela maratona que você vai assim, tô inscrita, eu tenho que ir, mas eu tava bem quebrada. Aí eu escrevi pro Rei e Rainha do Mar, que eu falei, não, agora eu só vou nadar. Então eu tinha 3 meses pra nadar. Aí eu fiz a prova de 5 quilômetros. Caraca. Nunca tinha nadado de água aberta na vida. Puta vida. Aí foi o Theo que me treinou, que ele é um ótimo nadador, né? Enfim, foi E ótimo. você ganhou. Não. Porque nadar em água aberta é diferente, porque você tem que navegar. Sim. É outra dinâmica, né? Um rolê bem diferente. Então, assim, eu não sabia como é que era. Então, o negócio, eram 2 voltas de 2,5, né? Então, a primeira volta era você não ambientar. Aí a segunda foi. E foi, Se der foi vontade super de legal. desistir, já sai na primeira. E foi isso. Aí a minha vida profissional meio que começou a mesclar com isso, assim. Eu tinha uma dificuldade de achar uma nutricionista, alguém que me identificasse. Eu comecei a estudar sobre isso, querer entender a minha própria nutrição. E aí eu fui fazer nutrologia na USP pra aprimorar isso. E hoje eu praticamente, assim, eu não vou falar que mas uns 80% do meu consultório é atleta. E assim... Triatleta? Atleta. Ah, Mas Você mais veio pra atleta... São Paulo pra Não. pra fazer? Você fez USP? Fiz a distância. Tá. Aí eu vinha pra ambulatórios Tá. e tal. Enfim, então hoje a grande parte é atleta, assim. Então, e eu
Pro Vivo leigo, isso. então, explica a diferença de nutrólogo e nutricionista. Então, o nutrólogo, ele trabalha com doenças relacionadas a essa parte nutricional. Então, doenças desabsortivas do trato gastrointestinal, doenças metabólicas, síndromes metabólicas, etc. E acaba que a gente vai... o atleta, eu falo que ele é um atleta, é um público especial. Ele é diferente. Então, o olhar clínico, ele tem que ser diferente. O Paulo, que trabalha com medicina esportiva, a gente sabe que é diferente. Então, quando eu pego, inclusive, taxas... Trabalhava, você ainda trabalha? Não, só trabalho aqui na Z2 agora. Então. Z2 tá me consumindo. Entendi. Você é só empresário? Hoje em dia ele é mais investidor, empresário. Atende. Eu tentei consulta com ele, não consigo mais. Fui fazer o ergo lá com outro cara lá. Inclusive, a gente tem pacientes em comum. Tem vários. Você achava que tinha, porque eu não sei se ele tá atendendo, não. Agora é IA, é IA. É IA, é um Paulo holograma agora. Tá muito chique. Holograma. E um do ponto mais importante, eu acho que você tá dentro, viver o esporte, igual eu faço maratona, eu gosto e tal, eu acho que faz muita diferença, porque você sabe a dor do paciente. Com certeza. Total. Então aqui, no caso de vocês, eu estudei um pouquinho a história de vocês. Ô, louco, ela se preparou no podcast mais que a gente. Tem que saber, ué. O skin the game é isso, né? Sim. Então assim, você sabe igual o detalhe hoje da mudança do gel, a embalagem, o jeito que abre, porque você vive aquilo, aí você sabe o que é. Então, e eu vejo muito isso. Então, acho que você pega, sei lá, os profissionais relacionados à parte esportiva, se o cara não vive aquilo, o profissional não vive aquilo no dia a dia, é muito difícil. Por mais que ele tenha a teoria, a prática é super importante. Né? A gente sabe que várias coisas da teoria têm pouca aplicabilidade prática. Muitas coisas. Né? Dona Bárbara, você atende mais corredor ou triatleta? Mais corredor. Acaba que as pessoas se identificam mais com isso, né? Sim. Mas eu tenho um Triatleta. público de triatleta também, mas é mais corredor. Qual a diferença? Tipo, tem diferença de fisiológica e também de suplementação e alimentação? Tem diferença. Eu falo assim, o triatleta, ele é mais... Parece que não, mas ele é mais raiz um pouco. E ele tem uma autonomia de conhecimento, assim. Sim. Ele sabe fazer as próprias contas. Quanto de carbo hora, sódio hora, É mais xereta das coisas, né? Ele entende mais. E quando eu pego um cara que já foi do triatlo ou que vai só fazer uma prova de maratona, por exemplo, o cara tolera uma quantidade de carboidrato muito mais alta do que uma pessoa que só corre. Isso é muito bom, assim. Ele não tem muita frescura com o carboidrato, não. Então, a gente consegue colocar uma quantidade grande de carboidrato e o intestino dele tolera. Sim. O corredor, por mais performático que ele seja, sei lá, eu tenho corredor de 2,39, tem um limite de carboidrato, o cara não consegue. Esse corredor é essencialmente corredor, sabe? Ele tem uma... porque o triatleta consome muito mais, né? Ele tá mais acostumado. É que eu, assim, a impressão não, eu tenho certeza disso, mas no triatlo, principalmente longa distância, baseado na experiência ciência. própria. Não. Assim, o triatleta, principalmente de longa distância, a suplementação, ela ganha, ela é determinante para sua performance. Sim. Determinante real, assim. Se você errar, você vai jogar tudo fora. Sim. Se você acertar, você vai conseguir colocar em prática tudo que você treinou. O corredor maratonista é importante, suplementação, muito importante. Mas ela não ele ainda se salva. Exatamente. Sim. O cara consegue fazer uma maratona, lógico, se ele não tomar nada de carboidrato, tomar o carbo ele vai queimar em diferente. 30, no 30, né? Exato. Triatleta é porque o tempo de exposição, né? Isso conta, o nível de esforço também, N coisas, né? Mas... A gente sentiu isso na Maratona do Rio, né? Quando agora a primeira vez que a gente fez lá a tenda lá que a gente é patrocinador da Maratona do Rio. Tenda, você sacaneou a nossa loja chique lá. Né? Não, tenda não, é verdade, é a nossa experiência. Na Expo. Na Expo. E foi grande. A fila era enorme. Fazia, ó. Doutora Débora, tá ligada. Que Débora, cara? Bárbara, perdão. Mas você sabe que isso é uma coisa comum de acontecer? Muita Deixa eu gente... trocar Débora por Bárbara? Sempre. Eu troco toda hora. Eu não sei porquê. Mas você não é a primeira Débora. pessoa. Será, velho? Não sei se é a fonética. Bárbara. Não, mas voltando. Cara, assim, eu me impressionei, assim, me surpreendi pela quantidade de pessoas que não tinham ideia do que se tratava. Um gel de carboidrato, não da Z2 em si. É? Mas, cara, o que é isso? Um gel de carboidrato. Pra que serve? Mas o cara não ia fazer maratona, ele ia fazer 10K. Sim, não, maratona, cara. Mas como é que eu tomo? Cara, você vai tomar Aí meio que, tipo, fazia ali uma prescrição. O que você come? Não, como uma barrinha de proteína. Deixa eu te contar que paçoquinha, isso não é comum no nosso dia a dia. Teve a volta da Pampulha semana passada.
E é uma volta, assim, parece que é uma corrida mais run fun. Assim, a galera vai, vou apostar com meu amigo, vamos fazer a volta, etc. Tá. Então, um cara pouco preparado. Mas a volta pro Pampulha é o quê? 18. Mas assim, quente, tava muito quente nesse dia especificamente, e larga teoricamente tarde, tipo 7 horas ali. Tá. A demanda de atendimento médico, parada cardíaca. Ô, louco. Foi uma coisa de louco. Assim, eu acho que é do despreparo. Então, assim, galera que corre 18, 2 horas e meia, beirando 3 horas, o tempo de exposição é muito grande, né? Sim. Então, assim, você pega isso, eu acho que falta disseminar mesmo conhecimento, é o que a gente tenta fazer. Porque eu pego muito atleta muito cru. E caras ainda com tempos bons, tá? Mas que consome, tipo assim, 1 gel por hora. É um negócio de doido. Se o cara conseguir... Ele tem, às vezes, uma marca boa, sub 3, consumindo 1 gel por hora. Sim. E aí as pessoas falam, mas o cara faz sub 3 tomando um gel por hora. Você Imagina fala, cara, se tomasse mais, exatamente. 15 minutos. Exato. Ele subiria o sarrafo dele. E triatleta não, triatleta já, meio que já Você é não- um você não caminho. consegue. Você vai pedalar, nadar, correr e cuidar da sua suplementação, né? Sim. A gente conversou com um atleta... Qual que foi o americano que a gente conversou? Que ele falou, cara, pra mim é muito importante a suplementação. O Ruud Von Berg. Não foi o Canute? Bem Canute? Cara, talvez, que ele falou assim, ó, pra mim é muito importante pra Kona, foi o Ben Canute, Foi o Ben Canute. falando assim, cara, assim, pra mim é fundamental. É a mesma coisa que escolher a marca de tênis e de bike é saber a marca de suplementação que o cara tá usando. É uma coisa individual, que você vai adaptando, né? E você vai fazendo... né, Tem assim. gente que fala até que, sei lá, de 2010 pra cá, as bicicletas mudaram muito, né? Os tênis mudaram, muita tecnologia entrou, mudança também de estratégia de treino e tal, mas o que, principalmente para essas provas de longa, né? Se for de maratona, Ironman, o que mais evoluiu foi a parte nutricional, de como se entende... Como que vocês veem, por exemplo, essa questão da evolução da performance hoje? Assim, eu pego há 10 anos atrás, quando eu comecei, vou falar marcas de maratona, que é uma coisa que eu tenho mais familiaridade. Quando você começava, sei lá, a primeira maratona, estreia, uma pessoa ok, que nem era demais e tal. Sei lá, estreava 3 horas e 30, uma mulher, era um tempo muito bom, né? Excelente, 3 horas, pô. sub 4 e tal. Hoje as pessoas estreiam com tempos muito bons, né? Então, assim, o nível de performance subiu muito, haja vista os tempos, cada vez corta mais. Boston, por exemplo, que precisa do Qualify. Qual que é o pensamento? Eu acho que tem muito mais informação, então de tudo. Desde de material, a metodologia de treino, a informação nutricional. Então, a pessoa tem mais acesso a como chegar naquele tempo. E como tem mais pessoas fazendo, eu acho que tem mais pessoas que entendem que conseguem fazer também. Porque eu acho que para você arriscar um tempo desses, tem uma série de fatores que aí vocês explicam melhor que eu, mas o principal ali para mim é você ter a consistência de querer treinar e conseguir treinar. E você sabendo que tem um caminho para isso, que tem gente que, sei lá, próxima a você que já conseguiu, você se sente mais capaz desde que você siga aquele meio que plano ali. Então, acho que esse acesso à informação tem feito com que isso, né, seja mais fácil, né? Não que seja fácil, mas que seja mais comum você ver homem fazendo sub 3 na primeira maratona. Assim. Sim. Você vê bastante gente, né, ano passado da assessoria que fez sub 3, assim. E antes, né, quando eu comecei era uma coisa assim, nossa, sub 3 o cara é bom, né? O cara é muito bom. Continua sendo bom, né? Sim, mas hoje em dia você tem que fazer se você quiser tá na patotinha. Mas acho que é isso mesmo. Acho que é bem essa... Só que aí o que você combinação. falou também, tem mais, eu acho, você tá vendo mais fratura por estresse, porque Exato. muita gente quer já de uma vez. Exato, aí tem as curvas, né? Exato. Eu falo isso também. Às vezes a gente já atende um paciente, primeiro lá, que é uma marca X. Aí você vai pegar o histórico do cara, ele nem tem histórico de atleta, nunca fez nada, começou a correr, sei lá, tem 2 anos, e já quer uma marca expressiva. Numa maratona, por exemplo. Eu falo que tem um custo. Então, assim, a nossa adaptação fisiológica, ela tem curvas diferentes de adaptação à medida que você vai se expondo ao processo de treinamento. Sim. Então, a parte óssea, músculo tendínea, cardiovascular, enfim. Então, normalmente, a nossa parte cardiovascular, ela se adapta mais rápido do que a nossa parte óssea, por exemplo. Então, às vezes, o cara tem cabeça, inclusive, mental para sofrer, tem pulmão, tem cardio, mas não tem osso. Tem músculo, né? Então se arrebenta. Né? Enfim, então, entender esses processos e lidar com isso no dia a dia também é difícil, né? Boa. E como é que você trabalha essa parte de suplementação, assim, no consultório, lá em BH? No sentido de
você prescreve a dieta. Só antes de você entrar nessa, tem alguma correlação de gente que, sei lá, faz corrida para emagrecer e para performance, então não quer tomar o carboidrato, não quer comer o suficiente, porque está querendo emagrecer ou está num negócio diferente ali. Eu digo isso porque eu vi alguns exemplos de meninas na assessoria que tem mais essa pegada de, putz, quero emagrecer, quero ficar, né, sei lá, shape magrela e tal. E aí evitam tomar e a maioria se machucou. Muito, muito boa essa pergunta. Uma coisa muito comum, na verdade. O que acontece? Às vezes a pessoa começa o esporte, grande maioria das pessoas começam para perder peso. Então a mentalidade dele é que ele precisa comer pouco, praticar atividade física a fim de perder peso. À medida que ele vai evoluindo no processo de treinamento, ele vai conquistando marcas, vai melhorando, inclusive a performance. Aí ele começa a ter uma barreira, que é a questão da suplementação. Mas a cabeça dele, ele ainda acredita que para ele continuar magro e para ele continuar fazendo o que ele está fazendo, ele tem que comer menos. Aí qual que é o meu trabalho? Na grande parte das vezes é mostrar o contrário. O caminho é você comer melhor. Você comendo melhor, você atinge sua zona de treinamento. Atingindo a zona de treinamento, você vai queimar gordura de uma maneira mais eficiente. E aí você vai manter o peso. Então, o caminho para você manter o peso, na verdade, tudo começa hoje com comer melhor. E não o contrário. Só que a pessoa fica naquele processo. Então, assim, eu pego muito atletas que tem uma linha de alimentação low carb, não toma gel com medo de engordar, faz muitos treinos em jejum, mesmo treinos de alta intensidade. Então, assim, não entende esse processo de fisiologia, que cada tipo de treino tem uma demanda energética diferente, enfim. Então, acaba que vai entrando até que qual que é a barreira. Muita gente me procura já com fratura. Aí chega lá, e aí? E agora? Aí a gente tem que desmistificar e entender o que é o caminho inverso, né? Então, assim, pra você chegar na performance, você tem que comer. Não tem que ter medo de comer, né? Mas eu acho que é um ponto, assim, chave. Era exatamente esse ponto que eu ia tocar, no sentido de... eu acho que essa associação da dieta com a suplementação é algo que eu não vivo no consultório, né? Assim, eu pego a dieta da nutricionista, do nutrólogo e dou uns pitacos aqui, enfim, oriento um pouco sobre a suplementação. Óbvio, sempre combinado, mas você consegue fazer esse equilíbrio exatamente nesse ponto de, você quer emagrecer, mas esse momento do treino, né, acho que essa janela pré, intra e pós-treino, assim, eu falo que é algo intocável, assim, né? Independente, claro, o que você faz depois é importante para a recuperação e tal, mas esse momento aqui, não dá pra falar, eu tô de dieta, não vou tomar gel, ou não vou fazer meu pós-treino com carboidrato. É perigoso, né? E você periodizar difícil, o né? macro também. Então, você entender o ciclo como um todo. Muita gente, às vezes, começa a treinar com um ciclo específico, sei lá, de 12 semanas. Mas você tem que entender que aquele momento do ciclo específico não é pra você perder peso. Ali é pra você nadar na performance. Então, o ideal é você começar a pensar em perda de peso no pré-ciclo, né? Numa fase agora, que a gente tá nessa fase de redução de volume. Então, você consegue manejar mais calorias sem impactar tanto na performance e sem aumentar o risco de lesão. Estamos todos em dieta aqui. Inclusive, o senhor Vitor tá daqui a pouco vai começar a penitência dele. Eu faço 3 dias de jejum. 3 dias de jejum. Eu faço 3 dias de jejum. O ano passado ele fez e eu fiquei impressionado. Vamos fazer esse ano? Você falou que vai. Mas você vai fazer comigo? Não, eu não consigo, velho. Mas isso eu vou tentar. real? Quanto que é? Só não treinar. Quanto que é o dia? Só não treinar. Começa dia 20 e aí acaba 24 na hora do almoço. Que daí você entra pra sair de Natal já. Caramba. Mas isso é um propósito. Mais religioso assim. Mais legal. religioso. Legal. Vamos? Vou tentar. Vamos? É da hora. Você já fez jejum assim? Nunca fiz. Não. Mas assim, é jejum completo, tipo Completo, água? só água. Só café? Não. Não, só água. Chá, nada disso. Acho que esse ano eu tava falando com um amigo meu que faz também lá fora os jejuns. Ele falou, cara, pode água com limão, pode café e tal, não sei o quê. Pô, mas o mais legal era só água, né? Não. Vê aí de colocar mais coisa, porque você pode chá, tem algumas coisas que não afetam, né? Mas enfim, isso é mais loucura do que qualquer outra coisa. Bárbara, outra dúvida, assim, que você falou da questão do train the gut, né? Do treinamento do intestino para conseguir aumentar a quantidade de carboidrato. Quais são as suas estratégias aí? Porque a gente olha para a ciência, assim, tem estratégias... E até nessa estratégia que ele está perguntando, eu tenho uma dúvida de temas que têm surgido mais lá fora. Desse negócio de microbioma, modulação da microbiota.
Você olha, já você Sim. ajuda, não Sim. ajuda? Fala aí. Então vamos lá. Empurrando as barreiras. Quando a gente pensa em aumentar carboidrato, eu penso, uma estratégia que eu uso muito é fazer uma restrição de food maps. Uma alimentação de alimentos que a gente considera que são fermentadores, porque a gente sabe que o intestino do atleta, ele tem uma natureza, características muito distintas. Então, assim, toda vez que a gente está treinando, você vai gerando uma hipóxia intestinal, então você diminui ali a questão de oxigenação, enfim. Então, a permeabilidade intestinal, a capacidade de absorção de determinados micronutrientes, ela já é naturalmente reduzida por conta do treinamento. Uhum. Então, é um intestino que naturalmente já é, vamos falar assim, machucado. Então, a gente já olha para ele diferente. Uhum. Quando eu tô diante de um paciente que eu preciso, ele já tem uma limitação. Então, se eu começo a aumentar carboidrato, ele sente, tem que parar treino para ir no banheiro, etc. Então, eu tento, paralelamente, na dieta, restringir alimentos potencialmente fermentadores e que podem piorar essa questão do intestino. Que legal. Então, Quais, por exemplo, couve-flor, brócolis, feijão, leguminosas de maneira geral, mesmo que você deixe de molho, é legal você diminuir. A ingesta de café também, diminui um pouco a Você cafeína. faz tudo Então, errado, mano. Tudo que são irritativos. Então, Como tudo isso aí, toma café pra cacete. tudo do intestino. Mas você já consegue Sim, tolerar E bem. bolacha? sim. Bolacha pode? Depende. Então, assim, é uma fase de transição. Então, e você vai aumentando gradativamente a ingesta nos treinos. Então, assim, em vez de ele fazer um gel a cada 30 minutos, eu puxo para 25. Fica 2 treinos assim, no terceiro treino a cada 20. Aí fica mais um mês assim, depois a gente a cada 15. Vai assim, até o limite que ele tolerar e achar que é ok. Uhum. Mas aí a gente tem que ter um gel bom, né? Com qualidade boa, porque senão a gente não... Gel ruim... Vai Não dar rola. E a palatinose nessa história? A famosa, o demônio. A palatinose, ela causa algum... Enfim, Depende da quantidade, Tá, né? isso. Assim, na prática, Paulo, realmente eu tenho pacientes que têm intolerância. Eu sou uma paciente dessa. Eu te confesso que eu tenho. Eu já usei palatinose pré-treino. E às vezes gel, né, que tem palatinose. E dependendo do volume, chega uma hora que ele é um limitador. Então, eu tento alternar. Então, eu uso, às vezes, gel com palatinose, gel sem palatinose, a gente vai alternando. Mas, na prática, eu vejo que alguns pacientes, não são muitos, mas alguns têm um limitador, de fato, com a palatinose. Mas ela não é um problema, eu acho que tudo é a quantidade. Se eu pego um cara que usa, sei lá, num Ironman, muito gel, ou então eu vou diminuir, eu vou tentar mesclar para não ser só palatinose, entendeu? Opa, acertamos então, hein, velho? Boa. Porque uma hora pode dar ruim, Não, mas assim. hoje em Ele dia pode tem pagar poucos esse géis preço lá na só corrida. de palatinose. Só de palatinose? Vocês têm só o da alquimia. Tem os pós, né? O da alquimia É o único que é só palatinose. Tem pó de palatinose. Mas tem pó também, tem muito intra. Que é só palatinose? Só palatinose. Entendi. Mas tem um número? Não. Tem um número assim, individual. 10 gramas por hora, 20 gramas por hora. Tentativa e erro. Por exemplo, no pré, eu deixo no máximo 15 a 20 gramas. Nossa, é bastante. Então. Isso, mas tem pré-treino que é só palatinose e com outros ativos, coisas. Né? Sim. E gente que tolera também. Tem gente que não tolera. Então, tem muitos pré de várias coisas. Nitrato com palatinose. Tem um tanto de coisa hoje com palatinose. Mas faz sentido usar palatinose? Dependendo do tempo de exposição. Tipo, sei lá, palatinose pra você é um carboidrato legal? Não, é um carboidrato, se no pré-treino dele, por exemplo, eu faço um pré-treino sólido, eu consigo mesclar ali diferentes fontes de carboidrato, de lenta, rápida absorção, eu dispensaria a palatinose, é o que eu faço pra mim. Mas às vezes o cara ele não tolera, às vezes não quer comer, ou então tá com pouco tempo pra comer, vai fazer um pré-treino líquido. Aí colocar um pouco de palatinose no pré não teria problema. E no intra? No intra, aí vai ter que... Depende dessa questão individual. Da quantidade que ele vai usar, do tempo de exposição e a questão que ele tolera. Sim. Porque aqui, assim, qual é a ideia por trás da composição? A ideia, na verdade, se você pensa nele como uma alternativa numa estratégia. Então, tipo, como ele é um carboidrato de lenta, dependendo do que o cara vai fazer, às vezes faz sentido ele tomar no pré, ou é bom ele também tomar no intra, ou no pós, acho que nem tanto. Nem tanto. Tanto faz um pouco qual tipo de carboidrato, né? Teve um trabalho, não sei se você viu, que
eu acho que as pessoas usaram esse trabalho como exemplo, por isso que quando estão marretando tanta palatinose assim. Na questão dessa questão de usar a palatinose no intro é abominável, porque vai diminuir performance, você não vai absorver o tanto, você diminui lá nas paredes do glúteo lá de absorção intestinal, enfim. Mas eu acho bem questionável isso aí. Que esse isso trabalho, ele tem assim... Ele tem alguns viés. Exato. Você está interpretando num caminho errado num trabalho que não foi feito para tal e usou exclusivamente palatinose, né? Uhum. Então, esse é o ponto, assim. Os nossos géis têm palatinose e tem uma quantidade que a gente entende que faz sentido ter, né? É pouca. É exatamente a ideia do blend, né? A gente não tem um... A gente sabe que o blend, você potencializa a absorção de carboidrato, né? Exato, exatamente. Mas essa linha nova, Low Up, Load Up. ela veio como, assim, tanto o gel de 40 gramas, quanto sem palatinose. Então, assim, a gente vai conseguir intercalar ali com uma quantidade boa. Então, por exemplo, uma estratégia que eu uso pra mim, 40-20. Um gel de 40, um gel de 20, você vai intercalando, assim. Sim. Aí você consegue ter uma absorção boa, sem pesar, né? Esse né, ele basicamente tem um irmão mais velho e um irmão mais novo, né, que é o de 40 e o de 25. Esse de 25 a gente está desenvolvendo um que é uma tampa também, que a gente pegou a ideia da Precision Hydration. Precision Hydration, americana, que eles têm um gel de 300 gramas, que tem uma tampa, e aí você pode usar tanto na sua garrafinha para ir correr, porque você não quer, né, ficar gastando sachê, mas a ideia também é pra você usar como dose única em prova. Legal. E aí, então, você não precisa ficar... Porque eu fiz isso agora em Kona com os nossos de 25, só que eu tive que gastar 10 unidades, né? 12... Na verdade, acho que 20 unidades eu botei dentro da garrafa. 20? Então, 500 gramas de carboidrato? Não, 20 não. Não, menos. Eu botei 400 gramas de carboidrato. Mas, enfim, 16. É um gel mais líquido, né? Então, ele sai na garrafinha. E a ideia é que você tenha isso numa dose única numa prova longa de Ironman. Quanto que você usa gramas de carbo hora? 112, 115. Muito. E você, Paulo? Por aí, 110. Mas aí quando você faz maratona pura? Não, aí é 80, 90. 80, 90. Aí é 15 por hora, um a cada 15, um a cada 15 20. cada 20, mais ou menos. É a experiência que eu tenho com triatletas, é essa. Com atletas corredores puros, eu tenho máximo a cada 20. A cada 15, não consigo. Mas eu não tomo logo no começo. Eu tomo. Logo de 15 minutos? É porque eu tomo no pré... Porque eu tenho mais dificuldade conforme a prova vai passando, né? De ficar comendo coisa. Então, no começo eu não perco nenhum tempo, assim. Tipo, eu já vou tomando porque eu ainda tô bem, assim, de intestino. Porque assim, ontem eu fiz uma prova e ontem não, né? Anteontem, sábado. E depois da prova... Anteontem. Parabéns, você ganhou nada. Ganhei. Aí, assim, depois da prova eu tava muito feliz. Eu falei, cara, a gente fez um gel bom. Porque, assim, eu usei bastante o Load Up. E uma hora que eu precisava ali de um punch ali, eu tomei o Load Up de 40 com cafeína. E pra mim, a associação de eu chegar perto do final da prova e estar com o meu trato gastrointestinal bom é quase sinônimo de uma boa performance. Eu falo, cara, eu tô me sentindo bem. Você poderia continuar. Eu tô fazendo força, exato. Eu continuaria fazendo mais prova. E eu acho que isso é muito comum, né, cara? Quando você quebra, é meio que você quebra também, eu não aguento comer mais nada, sabe? Eu tô azedo, né? Você teve essa experiência, né? Cara, eu tenho, normalmente, quando eu tô no limite, né? Assim, pra você fazer um tempo ferrado, você tá quase sempre no limite de quebrar tudo, assim, né? Não só o intestino, quebrar tudo. Então, acho que você começa a empurrar por muito tempo, independente do que eu tô consumindo, eu começo a dar uma desligada geral. Aí é mais difícil consumir. Aí eu consumo por obrigação, mas eu fico com tudo, pode ser coca, pode ser qualquer coisa, põe na boca e fica lá na boca até eu dar um tempo de engolir, assim. Vai passando, sei lá, 2 horas de maratona, já começa a dar uma azedada. O andar no limite maratona no talo, né? E você, Bárbara? Mas pera aí. Tá bom, quanto de carboidrato você aguenta? Essa é uma boa. A cada 20 minutos. 60. 60 você tem maratona pra quê? 3 e 15. pouco? Caraca, velho. Que não Boston? Você já fez não, Boston? não, eu já peguei índice, mas não fui. Vou agora 26. Vai.
Mas na verdade, eu fiz Buenos Aires agora, e eu 26 tava não, treinando. 25, agora. Não, eu vou pra 26. Tá. Eu tava treinada pra 3,9 ali, mas Mas essa foi a prova que todo mundo sofreu. tava pra muito caralho, quente, né? e aí eu sofri intestino ali nessa prova. Foi ruim. Eu tive que parar ali no Vamos 35. Vamos. Vamos? 26 pra Boston? É? De novo? Vai ser edição número 100 e... Não, 40? Ah, não sei. 150? É uma edição... número, é um número fechado. Festivo. É. Pô, como você não sabe, você fez agora? Eu fiz, então, mas qual foi a que a gente fez? Mas eu fiz uma pergunta que você não me respondeu. E eu Então, vou te tá. fazer o porquê que eu fiz essa pergunta. Do microbioma? Eu tenho Eu vou te contar as estratégias, eu não te respondi realmente. Eu sou sócio de uma empresa que chama Testify. A gente faz teste de microbioma. Você passa um cotonetinho no seu cocô e manda pro laboratório. E aí, eu queria fazer, porque a gente tinha o teste, e aí, putz, tinha lá o hall de nutricionistas que a empresa indicava. Tinha uma nutróloga que falava, que sabia ler o laudo ali e passar alguma conduta. E, basicamente, ela falou que a minha microbioma era muito ruim. Eu tinha pouca coisa que fazia, que me ajudava a ser saudável ali. E ela me indicou, aí acho que ela faz um probiótico, alguma coisa assim. E eu tomei, mas isso faz 5 anos atrás, e aí eu parei. Faz alguma diferença o cara tá com a microbioma saudável? Ou faz alguma diferença olhar isso como um fator extra de performance do atleta? Faz muita diferença. A gente pensa, o problema é que as pessoas às vezes usam o probiótico de maneira contínua, achando que usar de maneira contínua vai resolver. Sim. Então eu uso em 2 momentos, quando eu identifico que o paciente tem algum problema desabsortivo mesmo, ele tá intolerante, tá distensão, o dia inteiro fica, sinais e sintomas que tem alguma coisa acontecendo no trato gastrointestinal, e pré-prova. Então tem trabalhos que mostram pra gente 21 dias antes da sua prova-alvo, você começar a tomar probiótico, principalmente à noite, que é a hora que o seu intestino tá sem alimentação, você tá de jejum mais prolongado, então a absorção é melhor. Você potencializa a absorção de carboidrato durante a prova. Então, ter um intestino saudável faz com que você melhore a absorção de ferro, é um fator limitante. Então, às vezes o paciente, você come tudo, tá ótimo, mas seu ferro tá sempre baixo. É uma coisa normal do atleta, porque a gente perde ferro pelo suor, pela urina, pelas microlesões, né? Que a gente chama de perdas insensíveis, e a dificuldade de absorção. Entendi. Então, às vezes, a gente não faz reposição de ferro oral dependendo do nível da cinética do ferro que está comprometida. Vai ter que ser venosa, porque você já tem uma absorção dificultada. Não é uma coisa recorrente, mas às vezes a gente tem que intervir de maneira endovenosa mesmo. Mas essa reposição, esse probiótico, ele é individualizado? Individualizado. Ou na Testify faz isso? Faz o teste. Faz o microbioma. teste e já Não. faz as cepas específicas? Quem pede o teste normalmente é a nutróloga. o nutrólogo, tá. Tem uma outra coisa também que piora a microbiota, que tem trabalho que mostra pra gente, é carne vermelha. Então, quando a gente pega os atletas de ponta lá, os quenianos, etc., eles não comem carne vermelha. Ou limitam a ingesta de carne vermelha no período que antecede o período por competitivo. isso que o nutricionista fala, segura a carne vermelha. Além de ter uma proteína de absorção mais dificultada, uma mais complexa absorção, etc., ela prejudica a microbiota. Assim, tem trabalhos que mostram isso pra gente. Então, é um protocolo que eu faço. Legal, que legal. Evitar. E você tocou no período pré-prova e pós-prova, essa questão dos pacientes ficarem doentes na semana de prova, na semana pós-prova, a maioria é nesse período. O Vitor é o ano inteiro, fica doente muito. Mas fica tirando- muito Eu tenho um médico muito bom, né? culpa é minha. O que eu tenho aqui? Eu tenho... Culpa é minha. Não, como é que chama aquele treco que você me mandou lá? Caloba Squad. e vitamina C aqui na minha gaveta. É o ano inteiro. Mas, tipo, por que isso acontece, né? Tipo, a semana pré e a semana pós é impressionante como todo mundo... Geralmente, quando o atleta tá na semana pré, ele tá ali, obviamente, quanto maior a performance, mais no fio da navalha ele tá. Então, eu falo que é uma linha super tênue. Ou ele cai para um lado ou ele cai para o outro. Então, ele já tá com a imunidade comprometida e susceptível a infecções oportunistas. Então, isso acontece muito. E aí, o que tem? As pessoas usam muito de estratégia. Período de polimento, você reduzir o volume de treino, você faz o quê? Você diminui comida.
Isso é uma coisa que piora a imunidade. Porque você acha que você tá treinando menos, você tem que comer menos. Mas, na verdade, seu corpo tá trabalhando para recovery, né? E para te deixar num limite bom. Eu dificilmente diminuo a ingesta de carboidrato nos meus pacientes pré-prova. No período de... Por conta disso. Porque eu posso comprometer mais a imunidade dele. Então, eu faço é muito raro. Só aquele paciente que talvez não tá com uma performance tão boa, não vai só para completar. Então, isso aí, reduzir o volume de treino pode reduzir. Mas o cara que tá no limite, geralmente é um paciente que tá com um percentual de gordura muito baixo, né? Então, ele tá ali no ponto da prova. Então, você não pode errar. Então, você vai diminuir a ingesta. E é um momento que ele tá recuperando, porque por mais que ele não tá treinando, o corpo dele tá trabalhando para ele recuperar. Então, eu mantenho a ingesta. Boa. Eu tenho uma pergunta bastante interessante, assim. Eu julgo que é super interessante. Mais interessante que eu a sou sua. um cara interessante. Eu tenho uma melhor que a sua. Vamos ver então, ela vai julgar. A gente tá lutando até pra ver quem faz a pergunta mais legal. Vou ganhar de você na pergunta. Isso aqui é uma sabatina, você tá vendo? Pois é, que é isso? Mas é talks ou é sabatina? É sabatinada. Dúvidas que nós temos, pessoais. Exato. Mas assim, a gente viveu, eu acho que a gente está vivendo, mas viveu mais intensamente essa questão de empurrar a quantidade de carboidrato para mais, né? Você falava em 30 e de repente 60, caramba, 60 é o dobro, é muita coisa. Aí foi para 90, não, 90 é o limite, agora fala 120 e já tem gente falando até um pouco mais, mas enfim, talvez tenha parado aqui. Acho que parou no 120. Acho que o 120 a galera falou, por enquanto acho que 120 é o limite aí. E eu tenho a sensação que a gente começou a fazer isso com sódio. Com eletrólitos de maneira geral. Que antes era, você vai fazer uma maratona, toma uma cápsula de sal com 2 horas e tá tudo bem. Sim. E agora a gente tá falando de 1.500, 1.000 miligramas de sódio por hora, né? Tipo, Na turma tomando 2,5, 3 exato, de sódio por hora. Faz sentido isso pra você? E aí fala, não só intraprova, no pré-prova, enfim, esse cuidado com o eletrólito, como é que O que eu faço? Então, no pré-prova, eu geralmente, assim como o carbo load, eu aumento a quantidade de sódio, não demais. Então, até os saltos a gente usa ali 1 a 2 por dia, 48, 24 horas antes da prova. E no intra, o que eu vejo? Eu, Bárbara, sou uma pessoa que sofro muito com calor, eu desidrato muito, eu faço uma rodagem, parece que sim, perdi 5 quilos de água. Muito. Então, provas quentes eu sofro muito. Na prova do Rio ano passado, eu fiz 1.100 de sódio. E é uma coisa. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais. É uma coisa que eu não sofri, assim. Eu quebrei, enfim, mas poderia não ter quebrado. Talvez pode ser que o sódio foi um limitante, pode, mas eu acho que não tanto. Mas hoje, com os testes de suor, a gente consegue ter mais uma especificidade maior. Antes, aquele teste do pesar antes e depois, é um teste mais empírico. Então, assim, por mais que você consegue ver a quantidade que o paciente perdeu de água, será que lá especificamente você vai conseguir de sódio? Então, os testes hoje, eles são mais específicos e eu acho que traz essa luz pra gente. Mas eu acho que isso também é individual, porque se eu aumento demais a quantidade de sódio do paciente, ele pode ter, inclusive, problemas intestinais. Pode ter outros problemas. Sódio demais também não é bom. Pedra no rim. Então... não, pedra no rim. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa. Chutar uns problemas dele. Problema na cabeça. E Kona lá, quando tem essa questão da questão do clima, né, umidade e temperatura, você tem que individualizar isso mais. Sim. Mas eu acho que, assim como o carboidrato, é tentativa e erro, mas eu acho que tem um limite, assim, não é uma questão, sei lá, eu tenho um pouco... eu seguro um pouco a mão nisso. Começou com, acho que a marca que mais comunicava, inclusive o slogan deles era Stay Salt, e era a LMNT, Element. Com um stick com 1.000 miligramas de sódio. 1 grama de sódio. E aí hoje... Você não foi, desculpa. Perdão. Não pode falar, hein? Você vai. Não pode falar? Não, não achei que você ia dar um spoiler. Não vou falar nada. Produto mas novo? Você tem vários... Mas você tem várias marcas nos Estados Unidos que já estão saindo com mais até, assim, com 1.500, com 1.000 e tantas miligramas de sódio. Onde eu não vou? Deixa eu ir. Não, você não foi. Não fui pra porque Kona, tá. A marca, o The Feed, que é uma marca grande de marketplace de suplementos focado em esporte lá nos Estados Unidos, lançou não, né? Eles compraram a marca, só que eles meio que fizeram um relançamento dessa marca no Ironman de Kona, no Mundial, que chama Mortal Hydration. E aí eles lançaram lá o deles de 1.000 miligramas.
que inclusive fez algumas pessoas passarem mal no Ironman. Algumas pessoas que eu conheço, o Fê Maluf. Mas se tem mais estudos recentes por conta dessas marcas, dos benefícios do performar com um sódio mais alto, né? Inclusive, você vê os atletas brasileiros nossos aqui consumirem muito menos sódio. Exemplo, lá em Kona agora. O Reinaldo tinha uma estratégia de sódio que era 500 miligramas de sódio por hora. O André Lopes tinha uma de 2 gramas. A gente treinou junto ali naquele... E o Reinaldo fala, putz, não, eu não preciso tanto de sódio e tal, a vida inteira foi assim, não vou comer no sódio. O André Lopes, não, ele já passou mal de desidratação e tinha uma estratégia diferente. Eu acho que quando o atleta está no limite da performance, todos os detalhes fazem muita diferença. Então, assim, eu não acho que é só uma coisa, mas, inclusive, para a gente conseguir manter uma absorção de carboidrato tão alta, você precisa ter sódio junto. Então, se você ingere 500 miligramas de sódio, eu acho pouco para uma quantidade. Se você for fazer 100 gramas, 90 gramas de carbo hora, é pouco. Eu faria mais. Ah, tem a ver. Você foi num caminho legal, assim, porque você o aumento de água e carboidrato, você precisa aumentar o sódio. Senão você não absorve o carboidrato, ele vai ficar retido ali no seu trato gastrointestinal, você vai ter distensão, problema intestinal, você não consegue absorver. Então você precisa de sódio. Então, à medida que você aumenta carboidrato, você tem que aumentar sódio. Entendeu? Então, a gingana, as pessoas só pensam na umidade e temperatura. Sim. E você só pensa também, por exemplo, uma coisa prática e que a fisiologia explica. Um cara que tem uma densidade muscular muito grande, ele tem uma demanda maior de sódio. Eu vejo isso na minha prática. Às vezes, duas pessoas com o mesmo biotipo, o mesmo nível de performance. E ele? Um cara que tem mais densidade muscular, ele tem uma demanda maior de sódio. Aí, ó, você precisa tomar mais sódio. Não, uma porcaria, vou perder músculo ano que vem. Então, músculo isso é uma coisa. Músculo é só peso, essas provas quentes. Não serve pra nada. Então, assim, antes, a média, 400 a 600 miligramas é a que as pessoas falam que é uma média geral. Eu sempre faço para os meus pacientes para mais, entre 600 e 1.000 de sódio. 1.000 de sódio por hora. Eu tomei mais lá em Kona. Agora faz sua pergunta. A minha pergunta durou 15 minutos de conversa. Agora eu quero ver a sua. A minha é polêmica. Então é boa, vai. Então é boa, já gostou. A minha daí já é na sua cabeça endócrino. Eu queria entender daí dessas partes mais de hormônio. Diga. De mulher que... eu não sei se eu posso estar falando besteira, mas que coloca microchip. Chip da beleza. Chip da beleza. Microchip é outra coisa. Microchip é pra câmera aqui. É memória. Chip da beleza e homem que faz reposição. Pode ser? Pode. É isso o nome? Pode. E... quais os riscos e por que a galera faz isso para performance? O que isso ajuda na performance e o que isso pode trazer de risco para a pessoa? Vamos lá, vamos diferenciar duas coisas. É Primeira diferente? coisa, não. Reposição é baseado em algo que está em déficit. Tá. Então, esse é o básico. Então, todo paciente que está em déficit, a gente vai repor de alguma forma. Então isso não tem nada a ver com... Mas um ponto importante quando eu tô falando do atleta, ele tem, dependendo dos critérios que ele colhe o exame, tal, momento do ciclo, a testosterona, caso homem, vai vir baixa. É uma interpretação que a gente tem que saber fazer. Isso não indica reposição de testosterona. Isso é um ponto muito importante. Porque eu pego atletas que foram em outros médicos. Minha testo estava 200 e pouco. Tá, mas como é que foi seu momento de coleta? Você estava no pico de ciclo de treinamento, dormindo mal, tinha bebido, sei lá. Tava comendo pouco. Ou então estava fazendo tratamento com anti-inflamatório, opioide, que a gente sabe que impacta pontualmente ali. Ou o cara, às vezes, estava em overtraining também. Isso acontece. Então, você tem que tratar. E o tratamento não é com testosterona. Primeiro ponto. Aí, quando o paciente usa isso afim, então, uma outra situação. Ele não precisa, ele está em nível de testosterona normal e ele usa isso a fim de estética ou melhoria de performance. Isso é completamente, eu acho, um tiro no pé, porque a curto, médio e longo prazo, primeiro que a gente não tem trabalho que mostra pra gente que tem segurança disso. Você não pega pessoas saudáveis e faz um trail lá pra saber, usando testosterona, o que vai acontecer. A gente não tem esses trabalhos com esse desfecho, então não tem respaldo científico para isso. E segundo, quando a gente usa doses suprafisiológicas, a longo prazo, né, ou médio prazo, você aumenta o risco de trombose, você sobrecarrega, na verdade, você tem uma proliferação geral de células, não só da questão de músculo esquelético, mas também de células vermelhas, hemácias, enfim. Então, você aumenta a chance de, inclusive, de formação de câncer, porque à medida que você vai multiplicando células, você aumenta a possibilidade de erros, consequentemente, possibilidade de surgir uma célula cancerígena ali. Então, assim, a curto, médio e longo prazo, eu te falo que é quase sempre deletério. E pensando num ambiente competitivo, cara,
assim, vai ter a questão da ética, da deslealdade, enfim, eu acho que Ah, tange muito por isso. Isso, com certeza, já é a parte péssima, mas era mais pra entender... E no caso da mulher, que o cara aí a se mulher ferra. usa o chip da beleza que a composição geralmente é com gestrinona, que é um hormônio sintético que simularia, ele tem algum efeito androgênico ali em receptores de testosterona, enfim. Então ele melhoraria a questão física, né, aumento de massa muscular, a ideia geralmente é essa. Mas que também é limitado. A gente tem trabalho com bastante eficiência para gestrinona para mulher com endometriose. Mas não na forma de implante, né? Então, assim, tem essa briga hoje aí dos conselhos com implante, com as sociedades todas, é um negócio bem difícil, mas cada vez mais comum, infelizmente, no nosso meio. Say no to drugs. E o problema do chip da beleza é que, primeiro, não é um produto validado. Mas é um chip mesmo? A mulher Não, coloca? é um pellet. É um Tá, tubérculo, chip, assim, não. Aqui, né? Aqui. No glúteo. Tem uns 4 aqui, ó. Mas, cara, o problema do chip, que não é um chip, né? É uma nem cápsula? O que é? O chip da beleza nem é um chip, nem é da beleza, né? Aham. Esse nome é... Mas o que é? Uma cápsula? Enfia uma cápsula no capsulinha de braço? plástico. É tipo um caninho assim, um negocinho assim. E aí ele fica soltando as coisas? Ele vai... É. uma Só que você não tem esse controle de dose de ar. Exato, né? é assim. Como assim, ele Primeiro- solta a Vonts? Primeiro, você não sabe o que tem ali dentro, porque você pode produzir esse chip e colocar dentro qualquer tipo de hormônio. Então você pode colocar o que você quiser ali dentro, porque não é Você um... não sabe o que tem. Não, você não vai na farmácia e fala, eu quero um chip da beleza. A Você vai farmácia, na clínica. a farmácia normal tem a questão da regulação da Anvisa, você tem bula na medicação. Então, qual que é o ponto da bula? A bula vai te falar para que serve, efeitos colaterais, o que acontece se você tomar superdosagem, etc. As coisas manipuladas em farmácia de manipulação, assim entendi. como o chip, não Isso existe essa regulação. Isso aí o cara pode estar comprando... Exato. E aí, além disso, tem a questão de cada paciente reage a um jeito a cada medicação, né? E aí, se você coloca um chip da beleza e você tem um efeito adverso, enfim, não tem o que fazer. Tá lá dentro, você não vai conseguir tirar. Por quê? Não tem como, velho. É Você uma parada botou, que adere à sua pele, você Tá vai ter que fazer uma louco. cirurgia. Isso é um dos maiores limitadores. Então, assim, Ponto. esse é um problemaço. Além de, cara, assim, faz sentido. Qual que é a outra também que tá na moda agora? De diabético? Ah, isso a gente pode falar, Como isso é é que legal. chama Hein? ela? Isso é legal. Ozempic, são todos semaglutida. Foi a primeira né? vez, né? Fui na farmácia comprar pomada de cabelo? Corte, não, de corte de cirurgia, eu esqueci o nome. Cicatrizante. Cicatrizante. E tava saindo do escritório tarde. Aí entrou uma moça lá, jovem, entrou e pediu Ozempic. Falei, mano, tu pediu Ozempic? Doideira, achei que era meio que mito, assim, mas a galera tá tomando muito, né? Ai, dona Não Bárbara. é um problema. Eu acho que é uma medicação pra gente que mudou paradigmas de tratamento de obesidade. Porém, o problema é que o Brasil é um dos poucos países do mundo que você não precisa de receita pra comprar. Então, as pessoas... Você entra na internet, joga no YouTube aí, Ozempic. Você vai ter vários médicos explicando como é que toma, o que faz, de clique, isso aqui, etc. Então, isso é um grande problema. Você tira da mão do profissional algo que é Tem sério. um negócio que você aplica, tipo, injeção. Injeção. Você tá louco fazer puta, né? sozinho isso aí. Que tem efeitos colaterais e que tem efeitos a longo prazo. Então, assim, a gente tem alguns pré-requisitos para indicar. Então, paciente que tem obesidade, a gente entender que a obesidade é uma doença, que você precisa de um tratamento medicamentoso, assim como as demais, é fundamental. Mas uma pessoa magra, ou então com o percentual de gordura que você Que tem é a maioria que tá que é tomando. a maioria, você precisa perder ali 5% do peso corporal. Você não tem indicação de usar medicação para isso. Né? É dieta, é atividade física, mas... Felizmente, O virou problema É a preguiça, o problema é, que a assim, preguiça. É que agora o Ozempic tem variantes, né? Da Sim. semaglutida, né? O Wegovy. O Wegovy é o Ozempic, na verdade, com apresentações diferentes. Então, o Wegovy tem caneta de 0,25, 0,5, 1,7 e 2,4. A indústria tá... Então, os trabalhos, de fato, para perda de peso, são com 2,4, que é a dose máxima da medicação. E chegou pra gente agora. Então, o ponto outro ponto importante, que as pessoas usam e não tem um acompanhamento nutricional, enfim, de alimentação. Então, qual que é a ideia? Ela quer parar de comer. E um dos princípios da medicação ele te dá saciedade. É diferente. Então, em vez de você comer uma porção desse tamanho, você come cerca de 30% a 40% menos. Entendi. Então, saciedade. Ele sinaliza precocemente sua saciedade.
as pessoas param de comer. Então, a perda de massa muscular acontece de uma maneira importante. Esse é o ponto. Esse é o ponto para atleta. Tem Pro dois atleta pontos é principais. O cara come menos, então ele tem menos energia para treinar. É isso. E segundo, ele fica fraco. Tá louco. Cara, assim, é impressionante como... Mas tem atleta que toma? Muito, cara. Muito. Muito. Qual a ideia? Pra emagrecer. Entendi, Paciente com obesidade é uma coisa, entendi. entendeu? E o momento também, eu tenho pacientes com obesidade que fazem maratona, que precisam de fato, mas você tem que ter um acompanhamento da ingesta proteica, esse cara tem que bater E a meta ideia é que ele proteica tome e diária. tire, né? Ou não fique tomando. Não, a gente tira, depende, né? Se ele um quadro de resolveu- obesidade é um tratamento crônico. Então, o tratamento a gente tem que pensar a longo prazo. Então, assim, a não ser que eu tenho pacientes que a gente suspende a medicação, 1 ano, 2 anos de medicação, o paciente perdeu muito peso, tá vinculado à atividade física, dieta e tal, a gente tem segurança para tirar a medicação, porque as outras coisas dele estão bem ajustadas. Entendi. Mas um paciente que ainda você não tem essa tranquilidade, ele vai usar. Ou seja, não vale a pena. E é caro, né? Só se você É caro ainda, sofreu com velho. É tipo obesidade. R$1.000, né? É. É uma coisa cara, por mês, o tratamento. Tá louco. É uma grana. Dona Bárbara, mais uma pergunta. Enfim, você é uma atleta aí que tá performando, tá indo bem. Você escuta normalmente falar, mas ixi, essa aí tá tomando certeza, porque essa aí sabe tudo, sabe como toma, tem acesso, Sabe Como a farmácia de manipulação certa. Olha só. sabe como enganar o doping. Né? Você fala, não, mas você já foi testar, tá, mas ele sabe como é que engana o doping. Assim, provavelmente já falaram isso ao meu respeito, só que eu nunca ouvi, não. Porque eu Nem tenho... por terceiros que falaram que Ah, você... já falaram. isso eu já ouvi. Mas eu tenho uma curva que acompanha o processo. Eu fui subindo degraus, entendeu? Eu não saí, sei lá, de 3,50 pra 3. Foi uma coisa que fui de degrau. E eu tô nessa pegada, eu treino muito. Tipo assim, quase todo dia eu tô E o Heleno é um ser que gosta de volume, né? volume alto. Então, assim, eu tô 80 quilômetros Mas fora a de turma ciclo. não olha isso. A turma olha que você, exato. ano passado, fez uma prova pra 3,30 e aí esse ano você fez uma prova pra 3,10. Você fala, tá tomando. Você fala, pô, como assim? Passou-se um ano, deu me ferrando aqui. Acordando 4 horas da manhã todo dia. Mas assim, acontece. Com você acontece também. Acontece, não. Tô falando só porque eu quero chorar junto. Chorar junto, não tô nem hospital. aí, na verdade. Mas assim, na maratona não tem doping, né? Devia ter, mas não tem. Não tem? Não. Sempre quando eu ouço isso, Pra amador, assim, Não igual tem? tem no triatlo, não. É raro, é. Ah, Acho que não hoje tem, mas acho naquele que- 70 São Paulo aqui Mas teve no muito, 1.3, né? é. Mas maratona, acho que corrida de rua, o cara deve Tem teste se dopar pros menos profissionais, do que né? do que os amadores não, de acho triatlo. que toma bastante. Os kenianos tem Você bastante acha? keniano Toma. que caiu no doping. cara. Toma, mãe. Sim. Brasileiro. Danielzinho, cara. Caiu. É. Infelizmente. É que, Acho que sei tudo lá, que- minha percepção é que maratona o cara, pra começar, já é um esporte mais popular e que o cara não tem tanto dinheiro, não? Cara, você falou no nível amador ou profissional? Amador. Ah, tá. É mais Nada, democrático. pega obviamente, Kona é muito mais caro, as Sim. provas, mas você pega uma Major hoje é caríssimo também. É, sim. Não é caro, não é barato. Você falando de elite amador ali da turma que né, Consegue. performa um pouco mais, pode ser. Então, não sei. Mas eu mais sempre... o meio que a gente vive lá, você escuta mais, eu acho. Eu acho que a performance, ela pega um pouquinho ali com vaidade um pouco, né? Então, Sim. é difícil achar alguém. É difícil, porque você vai acaba que isso vai te dando visibilidade, então tem essa questão da vaidade. E o que alimenta muito a vaidade, a decisão da pessoa tomar alguma coisa a fim de performance, é alimentar a sua própria vaidade também. Sim. Então, eu acho que qualquer esporte Pura competitivo, vaidade, né? Até porque amador você tá. você não ganha pra alimentando o isso. que né? mais, né? É total vaidade. Uma coisa que eu acho legal a gente falar dessa questão do aumento da ingesta de carboidrato é que as pessoas acreditam que você só performa mais. Se aumentar a ingesta de carboidrato no treino ou na prova, você vai performar naquele cenário. Mas quanto maior a ingesta, maior sua recuperação muscular. Isso é uma certeza. coisa super importante, né? Sim, total. Você tomar gel Você pensando se no destrói treino, menos no treino. dia seguinte. E consegue performar no dia consegue, seguinte. Isso. Então, às vezes, a pessoa tem a cabeça ali, falta, sei lá, 3 quilômetros, e teoricamente ele deveria tomar aquele gel de carboidrato, só que ele não toma, porque, falta Vai só acabar 3 o treino, quilômetros, vai acabar o treino, mas você tá impactando O na sua treino recuperação. seguinte. Legal isso demais. isso pode Dona fazer. Bárbara, a nossa mais nova embaixadora da Z2. Doutora Bárbara. Doutora Bárbara. Como que é esse projeto aí? Vamos lá, vamos falar ao vivo então aqui. Eu não sei, você que montou o projeto. Não, na verdade, esse projeto, a ideia, a gente aqui na Z2... Você e as suas doutoras. Agora tem uma equipe. Você tem uma equipe agora. garoto.
Você tá perdido, Vitor. Eu tô mesmo. Tá nada, tá achado isso sim. A Z2 sempre olhou, claro, assim, a essência da Z2 foi a ciência, basamento científico para performance. Na real, a única pessoa não técnica das três que montaram as coisas ali, você, Cissa, sou eu, né? Mas você, e assim, aí ao longo do tempo, até inclusive a gente deu uma empurrão assim, você fazer curso. Faz aí um curso. Virar A nutricionista. gente fez, eu fiz um de internet do Barcelona lá que vocês me fizeram comprar. E você assistiu? Assisti, lógico. Boa. Mas eu acho que é importante essa visão não técnica. Sim, É. mais Porque outsider, assim. A visão dele é meio de Mais consumidor, comercial, né? mas- Marketing, enfim, é outra parte, assim. Mas, enfim, a gente sempre teve essa estrutura, né? Esse pilar da ciência. E isso, consequentemente, fala numa comunicação com os prescritores. Então, desde o primeiro site que a gente tem lá o cadastro dos prescritores. Sim. E a gente sempre olhou para isso. E agora, esse finalzinho de ano, a gente parou para pensar que, pô, a gente sempre tem esse suporte, mas acaba que Falta ter pessoas Fica que eu e a Cissa são falando, nossos né? representantes Exato. nas regiões distintas. a gente tem os nossos atletas profissionais falando sobre o produto, validando o produto, por que não ter profissionais parceiros que, primeiro, têm bases e conceitos próximos à marca, que usam a Teórico e marca, que prático gostam também, da né? marca, exato, que usam É e que, atleta também. e que tem os propósitos parecidos. Então, pra gente é uma alegria muito grande ter você, porque você é uma pessoa que nós admiramos muito. E Cara, com é certeza recíproco. vai vestir a camisa aí e vai representar. Com certeza. Boa. Isso aí. Temos planos aí, Maratona do Rio. Paulo empresário. Para com isso, Paulo velho. empresário. Não é mais doc Eu vou ficar agora. igual você, então, assim, só no computadorzinho aqui, ó, óculos pra cima. Aham. Mandando. Descascando no e-mail. É isso que ele faz, Davi. Ai, Ser empresário é mó fácil, velho. Ai, tá bom. Vou te dar meus boletos, então. Não, mas é isso, Bárbara. É isso. Obrigado Obrigado. pela presença. Obrigado pela viagem. Muito Ela veio pra obrigado, São Paulo exatamente. pra gravar com a gente, cara. Legal. Mineira de Belo Horizonte. De Belo Horizonte? Aham. Obrigado Primeiro de pelo Belo convite. Horizonte. Fiquei Ah. feliz demais. Fiquei Muito honrada. É uma marca muito legal, né? Assim, com valores. O nome fala muito sobre a ciência da marca. Isso é muito legal. Z2 Performance. E eu acho que entender sobre performance é pouco, para poucos mesmo. E eu fico feliz de estar nesse É isso, tem que ter nicho. as pessoas certas, falando as verdades que precisam ser ditas. Muito obrigado, doutora Bárbara. É isso. Beijo. Tchau. Não, Débora! Você é demais.